grandes nomes. 1, 2, Boa noite. 4, 5. Então, boa noite a todos e a todas. Que Jesus nos abençoe e que possamos conversar esta noite sobre, como é mesmo o nome, sem olhar para o quadro. Não vai olhar. Meu nome? E que lei é esta? Hein? Lei divinas. Que maravilha. Vamos lá. Está onde? Em Mateus. Todo mundo sabe que Jesus não deixou nada escrito. Não tem uma palavra de Jesus escrita. Ele falou e vivenciou. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer exatamente: eu estou aqui para ensinar a vocês a viverem. E a gente aprendeu? Não. Ainda não? Ainda não. 2000 anos. É uma reflexão. É porque ele é incansável. Na realidade, ele ama. Hoje à tarde, eu estava dizendo a Álvaro, primeiro no carro e depois ao nosso querido Edson, de que a chuva, né, mostra como nós espíritas ainda somos feitos de açúcar e de papelão. Porque as pessoas têm medo de sair na chuva, porque vai derreter. É ou não é? A nossa mediúnica hoje lá, que eu coordeno, só tinha eu e uma companheira. 11 pessoas. Não deixei de fazer o trabalho. Porque a gente lembra de quem? De Chico Xavier. Chico fazia o trabalho com uma pessoa e às vezes só ele e os espíritos. Se são exemplos a serem seguidos, Jesus foi o primeiro. Depois, esses nossos irmãos, companheiros incansáveis, porque eles estão na outra dimensão, mas continuam trabalhando. Não foram dormir na outra dimensão. Tem gente aqui que acha que quando desencarnar vai ficar dormindo na mão direita de Deus? Levanta a mão, por favor. Ninguém? É mesmo? Ou vocês estão me enganando? Mas ninguém vai ficar na mão de Deus sentado esperando o quê? Ou então vai um pouquinho ali para o inferno, o outro pouquinho vai lá para o céu, o outro vai ficar no purgatório. Será que isso tem lógica? Coerência? Jesus não veio dizer dessa forma. Então, na realidade, a gente tem que estar entendendo, e Edson fez agora, aqui nesse instante, uma reflexão. A gente tem que ter compromisso. E eu ainda dizia para ele, o interessante é que todos os espíritas falam: somos espírito imortal. E é assim que a gente diz? Todo mundo acredita. Mas na hora do teste a gente prova que não é. Porque tem medo de sair debaixo da chuva. Qual é o problema? Se tiver que desencanar, não vai desencanar? Alguém deixou, ficou na semente? Ficou na terra? Não. Ninguém ficou na terra. Mas nós ainda não entendemos. E olha, gente, aqui, o movimento espírita nos dá uma oportunidade imensa da gente aprender. Não é de ensinar, não é de aprender. E ficamos em todas as casas espíritas, é a mesma coisa. Interessante que aqui é de você estar de parabéns, porque eu estou vendo que o grupo está aqui. A gente chega nos centros em Salvador, nesse período, é impressionante. Centro que tem às vezes 100 pessoas, 50, 80, 70, tem 10, por muito favor. E aí você pergunta, onde é que estão? Aí eu respondo, está tudo curtindo, descansando, porque Jesus disse que o mês de janeiro era para descansar. Eu procurei no Evangelho essa frase e não encontrei Jesus dizendo isso. Você já encontrou? Por favor, me diga qual é o capítulo que trata disso, porque todo mundo sai de férias. Aí eu brinco com as companheiras, e se vocês desencarnarem nesse momento, vocês vão chegar na outra dimensão? Ou a gente pega realmente essa doutrina, lê, estuda e começa a internalizar para praticar, ou então a gente está aqui brincando de espiritismo. Eu acredito nisso. Todos nós. Porque é impressionante, é impressionante. Nós não podemos chegar na outra dimensão e dizer assim, desconhecia. Não. Muito será pedido a quem muito foi dado.
todos nós temos conhecimento. Não é? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, não vim destruir a lei ou os profetas, mas cumpri-los. Mateus, transcrevendo o que Jesus falou. E aí, o céu e a terra não passarão, sem que tudo esteja cumprido até o último J. Ele falou claramente. Jesus aproveitava um momento para dizer. Porque imagine Jesus naquela época falando de WhatsApp. Vamos para a nossa vida. Se ele falasse do WhatsApp, eu acho que ele ia morrer de cabeça para baixo. Porque ninguém ia entender. Ele aproveitava o momento, pegava as experiências, a vivência e trazia. Olha o que ele disse para as crianças. Deixai vir a mim as criancinhas. Não é? Porque ele sabia que a criança tinha uma simbologia. Mas ele sabia que por trás daquele corpo infantil havia um espírito velho. Nós esquecemos. Quando a gente está vivenciando gravidez, fica todo mundo focado em quê? No bebê. Mas na matéria. É impressionante. Estou falando dos espíritos. Da matéria. A gente leva 9 meses preocupados com o quê? Com o enxoval, com a cor do quarto, qual é a rotina, tudo material. E a doutrina espírita está nos convidando a um repensar. Está nos convidando exatamente a entender que eu não sou este corpo que aqui está. Eu sou espírito. E a gente sai repetindo, todo mundo repete. Mas na hora de provar, então, o nosso querido mestre vem exatamente esclarecer que ele não veio destruir a lei de Deus. E aí a gente lembra que existiram 3, né? A primeira, Moisés. A primeira revelação foi Moisés. Por quê? Porque a humanidade estava naquele nível, naquele grau de entendimento, de percepção, de evolução. Se ele, Moisés, falasse o que Jesus falou, ninguém iria entender. O povo só entendia olho por olho, dente por dente. Era ou não era? Então, você fez até hoje. A gente está em pleno século XXI, terceiro milênio. Tem gente que ainda diz isso. Me fez, também vou exigir cobrar do mesmo jeito. É olho por olho, dente por dente. E a gente vai dizendo as coisas e não vai percebendo no dia a dia como isso é importante. E Moisés veio e trouxe realmente o olho por olho, o dente por dente, porque a gente precisava, né? Mas o mestre mudou completamente esse panorama. E ele veio cumprir o que ele fez. E cumpriu bem. E mostrou para todos nós que para sermos felizes, bastaria o quê? Amar. Então, enquanto um trouxe a justiça, o outro trouxe o amor. Mas não é esse amor que a gente conhece, né? Todo mundo se engana pensando que ama ela. Não ama nada. Porque se amasse, não se divorciava. Como é que pode? Vamos para o dia a dia. Eu gosto de espiritismo no dia a dia. Você gosta de espiritismo lá? Eu vou deixar para os meus amigos. Eu prefiro o dia a dia. Como é que a gente pode entender? Vai casar, né? Todo mundo fica naquela euforia, investe, gasta o que tem, o que não tem, se endivida, começa a vida cheia de dívida. O que é que eu posso fazer? Não sei. Nos primeiros momentos, que aí eu me lembro do Marcel Mariano, a química falando alto, até a palavra que não deveria ser dita é dita, te adoro. Você já ouviu isso? Já? E bem jovem, mas já ouviu. Te adoro. Não adora nada, gente. A lei de adoração, só a Deus. Mas todos nós fazemos essas bobagens, né? Aí casamos, levamos o príncipe para dentro de casa.
depois da convivência, vira um sapo. Se assim decide. Mas vocês deram troco. E me disseram, mas vocês também eram princesas. E eu perguntei para o cidadão que me disse isso. Porque uns 200 pessoas, Suzy, fizeram as princesas, mas vocês viraram, não sei o que mesmo. Bruxas. A gente fica nessa briga dentro de casa, sabe, com bruxas, e não entende realmente o que é que Jesus estava propondo com a união. Agora ele falou em amor. A gente não ama. Porque se amasse, não haveria nada disso. Infelizmente, nós somos ainda matéria. Mesmo nós, espíritos, acreditando na imortalidade da alma. Mas é matéria. É no dia a dia. Eu estou brincando a história do açúcar e do papelão, mas é isso mesmo, é medo mesmo. É medo. Ou a gente acredita na imortalidade da alma ou não acredita. Então, quando ele veio trazer tudo isso, ele veio falar da lei. E veio desenvolvê-la. Foi isso que Jesus veio fazer na terra, veio ensinar aos seus irmãos a viverem. E a gente não aprendeu. Mas não aprendeu mesmo até hoje. Então, dar-lhe o verdadeiro sentido. Ele veio fazer isso. Veio viver conosco há mais de 2 anos, dizendo, quer ser feliz? Cumpra. E ele falava de maneira simples. Trazia as coisas do dia a dia e nos convidava a uma reflexão. Portanto, adaptá-la ao adiantamento dos homens. Quando eu falei de Moisés, eu estava dizendo que a humanidade estava num grau evolutivo, né? Ainda bem primário. Ele precisava fazer. Se eu lhe ferir, eu vou ferir do mesmo jeito. Mas Jesus veio numa outra época e veio nos convidar a amar. Mas ele reconhecia que ele, no nosso nível, era primário e ainda é até hoje. No nosso dia a dia a gente vê isso. Em pleno século XXI, a gente ainda é antropófago. Somos ou não somos? Nós não matamos os bichos para comer. É ou não é? Tem dúvida? E a gente fica pensando, precisamos mesmo. No Livro dos Espíritos tem a questão, Kardec formulando, o ser humano precisa realmente comer carne? E os Espíritos disseram, você está na matéria, mas tem o mais. Esse mais é exatamente essa tomada de consciência. E essa semana eu percebi para ver que os espíritos que já estão num outro grau evolutivo estão reencarnando para ajudar a Jesus a fazer a transição. Criança com 1 ano e meio, não sei se vocês viram, mas eu vi isso. A mãe sentada, botou ela na cadeirinha que se põe no restaurante. A mãe chegou e botou chocolate. Ela, não. A mãe chegou um bocado de bombom. Não. Empurrando, dizendo assim mesmo. Depois pegou biscoito. Não. E assim foi. A mãe pegou uma tigela de brócolis e deu. Vocês precisavam ver o prazer que a criança estava comendo o brócolis todo. Não foi um pedacinho só. Ou seja, são consciências que estão chegando despertas. É o processo, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Mas eles já estão vindo ajudar Jesus a fazer a transição. Mas nós não entendemos ainda o que é que ele quis dizer, não vim destruir a lei. É exatamente. Ela contém o princípio da lei divina. Né? E vocês estão lembrados que nós temos 10 leis da consciência, dizendo que para a gente viver, bastava cumprir todas elas. Né? Lembrando, primeira lei da adoração, qual é a outra? Lei de que, gente? Ai, 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 as 10 leis estão na consciência, não diga não. Hein? Quais são as leis?
morais que estão na nossa consciência não lembram? Sociedade, Sim, trabalho, sim. conservação, destruição. Que maravilha! E por que não dá de falar? É isso aí. Se a gente não entende que elas precisam ser, precisam serem vivenciadas, é nas nossas relações sociais, é no dia a dia, na relação familiar, na relação política, em todos os segmentos da sociedade. Foi para isso que ele trouxe. E diz, ó, está na sua consciência. Não disse, chame João para ser o advogado tal. Não disse, está na consciência. Então elas todas existem. E ele diz, contém o princípio da lei divina, deveres para com Deus e com o próximo. Para isso. São os deveres que todos nós deveríamos colocar em prática. Né? Claro que a gente já notou. Se cada um fizesse aqui uma autoavaliação, você não ia me dizer mesmo, Suzy, antes de eu conhecer essa doutrina, eu fazia isso, nada. Hoje, já não faço tanto. Não deixou de fazer, não. Ainda faço. Ainda fazemos um bocado de bobagem. Portanto, quanto às leis de Moisés, o Cristo as modificou. Quando ele disse, olho por olho, dente por dente, Jesus disse, se alguém vos bater na face direita, a gente já faz isso? O que vocês acham? Não. Vamos botar a consciência. Não. E quando é que nós vamos começar a fazer? Daqui a quanto tempo? Mais um milênio pela frente? Na substância e na forma. Exatamente essa tomada de consciência que a gente precisa ter. Quanto mais a gente estuda, mais responsabilidade e mais compromisso assumimos. Então, ele reduziu todas elas que Moisés trouxe. Olha que a lei, tinham quantos? Eram 10, não é? Engraçado, vocês já perceberam, são 10 leis morais também. É porque há uma correspondência, tanto de uma como da outra informação. Então ele reduzia-os a esta única lei, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como assim. Já fazemos. Eu não sei por que vocês ficam rindo, porque eu estou falando sério. Já fazemos? Não? Mas Edson, o negócio está sério. Em pleno século XXI, terceiro milênio. Todo mundo falando de transição. É interessante, né? E a gente não fez a transição ainda. Ela falou nesse instante de uma palavra, indulgência. Somos indulgentes. Olha o BIP. Quem lembra do BIP? Você está ótima. Ela está merecendo realmente, viu Edson? Diga, benevolência para com todos, Indulgência com todos, para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. é só a gente fazer isso. Aí nós vamos ser felizes, vamos ser exatamente isso aqui, ó. Vamos agir com o outro conforme Jesus propôs. Porque a partir do momento que eu entendo que o outro sou eu, o que eu quero para mim? Alguém aqui quer sofrer? Só um masoquista, né? Tem alguém aqui que é masoquista? Não? Tenho dúvidas. É para refletir mesmo. O que é que nós estamos fazendo com tanto conhecimento? Está tudo armazenado aqui. Aqui, simbolicamente. Ainda não chegou lá. Então vamos continuar. O grande Moisés, só para a gente lembrar, né? A divisão da lei mosaica, o que foi que aconteceu? Lei de Deus e lei civil. Vamos
vamos fazer uma correspondência. Os 10 mandamentos, eles eram invariável, é de todos os tempos, é de todos os países e tem caráter divino. Não havia diferença entre um e outro. A mesma coisa Jesus. A mesma coisa. Exemplos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Mas será que é esse poder que a gente detém? Será que é esse mesmo? Não. Poder só é um. Quando a gente ama, a gente tem poder. Quando a gente ama. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu preciso primeiro começar a me amar. E a gente não sabe se amar ainda. Como é que eu posso amar o outro se eu não me respeito, eu não me amo, eu não me percebo? Não há possibilidade. E aqui a gente vai para a lei civil e os decretos. Aí tem gente, mas a gente não tem as leis? Tem as leis materiais, que é de acordo com o nosso nível de consciência e o nosso nível evolutivo. Quem é que legisla? Não são os homens? No momento que eu estou falando, os seres. Né? E aqui ele vai. Modificam-se no tempo, a de lá não. A de cá sim. Modificam-se no tempo, destinam-se a um povo, continham pelo tempo e de suposta origem divina. Foi bem diferente da de Jesus. Vamos a alguns exemplos. Olho por olho, dente por dente, era Moisés, a cara de Moisés. Os filhos do servo serão seu senhor. Tudo isso está nos livros, né, do Êxodo e etc. O homem que adulterar com a mulher do próximo morrerão, ele e a mulher. Aí vem Jesus e dá o exemplo da mulher adúltera. Lembram, né? Que naquela época tinha que matar mesmo. Não aceitava. E aí foram procurar Jesus, não foi? Jesus estava lá, meditando, ele vivia 24 horas, uno com Deus. Essa é a nossa diferença. A gente vive uno com as coisas materiais. Acorda de manhã, mal faz uma prece. Para ir nós custar do céu santificado, aí tem que levar o menino no colégio. Aí a comida na panela. É assim que a gente ora. Maior é o WhatsApp. E agora tem o WhatsApp, que dorme e acorda com ele. Jesus não. Jesus era único. E quando eles chegaram para dizer a Jesus que ela era adúltera e que ela precisaria ser apedrejada e morrer, Jesus não disse nada, simplesmente escreveu: tira a primeira pedra, aquele que estivesse em pecado. Quem primeiro foi lá olhar? Os velhos, os antigos, os idosos. Hoje ele falava com ele. Idoso é tudo velho mesmo. Eu já sou moço. Sou não. Porque espírito não tem idade, tem? Tem vivência. E se cochilarem, mesmo de jeito de conversar comigo. Que eu já estou vendo o olho apertando que está danado. Qual é o significado disso tudo? O céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido. O que é o céu e a terra? Na linguagem espírita, estado de consciência. O céu e a terra. Mas aí também traz algo que é a nossa cara. Qual é a predominância nossa? É o céu? Não. É a terra. É a matéria. Nós estamos muito arraigados à matéria. 24 horas do nosso dia. Com exceção. Tem exceção, evidentemente, né? Eu não vou nem falar de Chico, de Divaldo. Não. Eles já caminharam. Eu vou falar da gente. Eu, vocês. 24 horas.
parasse agora para dizer, hoje meu dia, como foi? O que é que eu fiz? Vamos pegar tudo isso e botar no nosso time. Será que a gente chegou lá? O que foi? Vai fazer cara feia? Portanto, é necessário que a lei de Deus seja cumprida integralmente. A gente tem que entender que o caminho foi o que Jesus nos deu, nos deixou. E propôs e vivenciou. Jesus não precisaria ter vivenciado nada daquilo, gente. É espírito de escola. Já tinha avançado tudo. Mas por que ele teve que passar por tudo aquilo? Para ensinar. Somente para isso, para ensinar. E dizer, é fácil ser feliz. É mesmo? Na atual conjuntura, não. Na atual conjuntura, não. No nosso nível evolutivo, não. Porque nós estamos ainda, ó, presos ao passado. Por que a gente ainda faz tanta bobagem? Porque ainda estamos no estágio primário, ainda. Então, destruir a lei, ele não veio. E aí ele nos dá a síntese das 10 leis, a lei de justiça, amor e caridade. Repare, a partir do momento que a gente entende que Jesus falou que a lei do trabalho precisa ser cumprida, e aí a gente pergunta, na vida, como a gente acha? Tem algum empresário aqui? Tem? Tem alguém que tem funcionários sob sua responsabilidade, custódia? Tem? Você? É mesmo? Então precisa estudar bastante a lei do trabalho. Porque responderemos. Às vezes a gente não entende por que essas pessoas vêm, né? Qual é o compromisso que nós assumimos? Não é nada por acaso. Ninguém se conhece por acaso. Ninguém está na tarefa por acaso. Quando a gente vai reencarnar, existe um ministério, o Ministério da Regeneração. É trabalhado de forma... Eu não sei se vocês já pegaram o livro de André Luiz e viram aquelas fotografias que tem, mostrando realmente, trazendo como é que se dá a reencarnação. Mas a gente chega aqui na Terra e esquece tudo. Sabe por quê? Porque nós não estamos uno. A matéria nos seduz. De vez em quando, né? A gente tem uns lances assim, justo isso mesmo que está acontecendo. Ou então quando a mediunidade começa a catucar. Aí não tem jeito. Por mais que a gente não queira entender, a mediunidade vem e cobra. Vem nos dar a oportunidade de a gente vivenciar tudo isso. Então a lei de justiça, amor e caridade está nos convocando a cumprimento da lei. Que é uma síntese. Amor a todos. Então, meus amigos, que ela seja praticada na terra inteira. O que foi que o Dr. Bezerra disse quando ele foi convocado a ir para outras dimensões, plagas? O que foi que ele disse? Ele mandou solicitar à Mãe Santíssima que o deixasse na terra enquanto existisse um sofredor. Nós daríamos a mão ao anjo e já subia, não? O que vocês acham? Mas ele não, ele está aí até hoje, nos dando lição, mostrando como é que funciona o amor, a confiança. Tem uma história, né, dele com a filha e a mulher. Certa vez ele chegou em casa e a mulher estava muito apreensiva porque a criança estava queimando de febre, ela estava em cima da cama, mal.
E Bezerra vai, quando Bezerra vai se aproximar, vai atender demais, batem na porta. E aí chega uma senhora aflita chorando e pedindo a ele que fosse acolher o filho dela que estava doente. O que nós faríamos? Vamos ser sinceros? A sua filha. Pois é. Iria dar assistência à filha, lógico. É o nosso nível. Foi que Bezerra disse? Virou-se e disse, vou atender. E a mulher ficou, ele disse, mulher, eu vou deixá-la com Jesus. E foi cuidar do filho. É entender isso aqui, gente. É entender. Bezerra foi contemporâneo nosso. Era um homem como nós somos, envolvido com tudo da terra, mas nessa hora não. Ele sabia separar o joio do trigo. E ele foi atender a criança, ficou bem, ele volta para casa, ainda chegou a pensar que ela está bem. A menina já estava lá saltitante, a febre já tinha ido embora, dando o que se recebe. E aí ele disse para a mulher, está vendo, mulher, que Jesus cuida melhor do que eu? Isso é confiança. Aí nós, claro que nós não chegamos nesse nível. Chegaremos, quando não sei. Esse quando, então qual é o papel de Jesus? Não foi o de um simples legislador moralista. Ele vivenciou. Porque falar é fácil. A gente vê aí, né? Todo mundo espírita deveria ter outra postura frente da televisão quando está analisando os políticos. Deveria. Mas o que a gente faz? Entra no mesmo. Os nossos irmãos que não entendem nada disso. Eu tive um colega jovem e ele inclusive teve a doença multi, foi para cima da cama, mas ele tinha uma visão da espiritualidade, era bastante jovem, mas ele tinha. Foi na época do Collor, quando todo mundo estava em cima do Collor, só matando o Collor, todo mundo. Sabe por quê? Porque Collor mexeu na poupança. O problema foi esse. O maior problema foi esse. Porque mexeu na poupança. E foi o único que restituiu depois. E ele dizia, gente, nós não deveríamos agir da forma, porque na hora do almoço estava todo mundo, a televisão ligada, e ali, quer dizer, vocês estavam almoçando e matando o outro. E ele dizia, a nossa postura deveria ser outra. Deveria ser a postura daquele que entende que nós já estivemos nesse nível. E Jesus veio falar tudo isso e mostrar tudo isso e deixou tudo isso. E nós estamos ainda com o falso moralista preferido. As profecias que anunciaram a sua vinda. E todos vieram antes dele e disseram. E não adiantou. Porque ele foi crucificado. Então, a autoridade lhe vinha, não somente da sua palavra, mas da natureza excepcional do seu espírito, da sua missão divina. Quando Jesus curava, ele curava porque ele conhecia o indivíduo. Ele olhava o indivíduo na alma, ele sabia efetivamente o nível. Ele não curou a todos. Não curou a todos. Podia, mas não fez porque ele estaria infringindo uma lei. Ele tinha consciência disso. Então ele curou aqueles que já tinham feito o processo da reforma íntima, que estava no caminho da transformação. Já estavam realmente entendendo tudo isso. E a missão dele foi nos ensinar, mas a gente continua fazendo o quê? Julgando. Não julgueis para não ser julgados, a gente julga 24 horas. É ou não é? Agora imaginemos o desencarne sem aviso, né? O desencarne sem aviso.
Então Cristo veio ensinar à humanidade o quê? Que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Olha a Marcos noivilando este homem, este ser. Já disseram e já convidaram cada um de nós a entender que a vida não é esta material. Porque ela nem existe. A do espírito, sim, porque é imortal. Mas a material, ela não existe. Ela é exatamente um blefe. E a gente dá importância a ela muito mais do que do espírito. Porque 24 horas a gente corre atrás de quê? De tudo da matéria. É ou não é? Se a gente ora efetivamente 15 minutos com convicção, conexão, eu acho que eu já estou sendo otimista demais. Então, quando esse ser diz, eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la, ele veio dizer que na época de Moisés, tudo aquilo era necessário dizer. E ele não veio dizer. Ele só veio mostrar dentro de uma outra visão, dentro de uma outra, eu diria, instância, completamente diferente de Moisés. Mas tanto Moisés quanto ele vieram com missão. E disseram, Moisés cumpriu e Jesus muito mais. Então a gente tem que entender que a vida material é necessária ter uma reencarnação. E é nessa convivência com o outro que nós crescemos, que nós evoluímos. Mas a vida material nos prejudica. Eu vou ficar falando e repetindo mesmo. A gente precisa entender e fazer cumprir o que a gente está dizendo. Eu sou um espírito imortal. Acabou, gente. Eu preciso fazer o desapego. E a gente não consegue fazer o desapego. E a gente sofre. Uma questão lógica. Se a gente sabe que vai desencarnar, o que a gente teria que fazer? Se preparar todos os dias para o desencarne. A gente faz o inverso. A gente se prepara para viver a vida material. Que tal? Vocês vão sair daqui, depois vão dizer, Edson, não chamo mais ela não. Então, o caminho que conduz ao reino dos céus, a prática das leis de Deus. Você já disse todas elas, essa daí. Estão na consciência. Ninguém vai chegar lá e dizer, ô Jesus, eu não sabia de nada disso. Jesus disse tudo, o que, é que vocês acham? Disse ou não? Não. Não? E ela está firme hoje. Sim ou não? Pensa um pouquinho. Jesus disse tudo. Você mandaria o Consolador, Suzy, para complementar o que ele não pôde dizer, né? Se teria mais evidência mais para frente. Que é a terceira revelação. Eu falei de duas. A terceira é agora. É exatamente o Espiritismo. O espírita não é melhor do que ninguém, não. É igualzinho. Mas tem conhecimento, tem informação, tem comprometimento. Que os outros ainda não têm. E ela, o Espiritismo veio exatamente fazer cumprir. Porque se Jesus tivesse falado naquela época, o que Kardec conseguiu codificar para nós e deixar de presente, eu digo que ele nos deixou um legado extraordinário, que é o Evangelho, todo mundo sabe. Eu vou deixar na cabeceira da minha cama. E daí? Todo dia eu abro ele. E daí? Não será pedido. Né? Então Jesus disse tudo? Não. Por isso que ele disse que o Consolador, né? Ele iria, mas o Consolador viria. Que é exatamente o Espiritismo. Limitou-se em muitos pontos a lançar os germes das verdades. Foi o que ele fez. Ele lançou o germe, mas ele não aprofundou como Kardec fez.
Kardec foi codificador. A nossa doutrina não tem um líder. Muita gente diz assim, mas Divaldo não é líder? Ele é líder do conhecimento que ele trouxe, do trabalho que ele exerce, da atividade social que ele tem, ele é líder. Mas o Espiritismo não. O Espiritismo é Jesus. O líder é Jesus. Então, na realidade, meus amigos, certas verdades não podiam ainda ser compreendidas naquela época. Não adiantava. Ninguém iria entender se Jesus tivesse dito o que Kardec depois traduziu para nós. E olhe que a mediunidade começou quando o primeiro homem apareceu na Terra. Primeiro que a mediunidade é orgânica. A gente nasce. E a gente fica achando que a mediunidade é algo que está perdido lá. Não, a gente desce com um compromisso, sim. Então falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Foi assim que ele falou. Ele não veio destruir a lei. Ele veio dar cumprimento. Como a humanidade não conseguiu avançar, e ele tinha que voltar, voltou, mas ele disse, Consolador. E o Consolador é a doutrina espírita. Porque se a gente analisar, todas as doutrinas, todas as religiões foram criadas pelos homens. Pelos homens. Já pararam para refletir isso? Todas elas. Jesus não deixou nenhuma. A única religião que Jesus deixou chama-se amor. Foi a única. E aí vem Kardec com toda essa competência espiritual que nos traz. Então, qual é o sentido oculto disso tudo? Algumas palavras do Cristo, para serem apreendidas, era necessário o quê? Surgimento de novas ideias e novos conhecimentos. O que é o Espiritismo, conforme Kardec conceituou? Lembra? Está no livro O que é o Espiritismo. Agora só serve conforme ele escreveu. Achismo não quero. O que é o Espiritismo, gente? Ciência que Não, não quero você não, Edson. Que a graça, Edson, que você não soubesse. tá todo Aí eu ia dizer que você seria aquela figura bíblica, o Satanás pegando quaresma, tá? Então fique na sua. Eu quero são eles aqui, ó. Você só vive me dizendo que eles estão estudando. Não, eu quero ver. E tanto estudo é esse? Hein? Vamos lá. Vou relembrar. É uma ciência que trata da origem, da natureza e da destinação do espírito e suas relações com o mundo corpóreo. Isso é espiritismo. É exatamente a tradução disso tudo. O surgimento de novas ideias e novos conhecimentos. Então, amadurecimento de que? Do espírito humano. Por isto, Joana de Ângeles diz que os pais têm uma responsabilidade imensa nas mãos. Porque quando nasce uma criança, ele passa a ser o pai e a mãe, o oleiro daquela criança. É aquele que vai dar, sabe, formas. A gente não tem tempo mais de educar os filhos. Está todo mundo no mercado de trabalho, todo mundo correndo atrás de dinheiro para viver, sobreviver. E o espírito nasceu, está lá, veio através da gestação, da procriação, e etc. E o que é que a gente está fazendo por esse espírito? Eu vou começar a gritar um pouco, porque está um bocado de gente cochilando. Hã? Então eu vou botar vocês para falar. É sério, muito. Tempo para a ciência progredir. Por isso o espiritismo é uma ciência. Né? É aquela que prova. A hora que fala que a vida continua, prova não prova. Porque se a gente analisar, nem o corpo mesmo não morre. Ele se transforma. Ele volta a ser, não me olhe assustado, que é real. Ah, sim, grande Lavoisier. Porque ele me olhou assim, eu pensei que ele estava achando que estava dizendo alguma coisa
em desencontro. Mas é exatamente isso. Né? Até os corpos são transformados. Então, novas vidas. Nem eles, do ponto de vista da coerência, nem este morre. Imagine o espírito. Aí a gente vai armazenando tudo isso, e vai ficar onde? No armazenamento. Então, o espiritismo e a ciência. Pronto, terceira revelação. Pincelei a primeira, foquei a segunda, porque a gente tem que lembrar que Jesus veio e disse que para a gente ser feliz, bastaria amar. Olha o que ele diz: bem-aventurados, puros de coração, porque eles verão a Deus. É muita sapiência. É ou não é? Então, o Espiritismo e a ciência contribuíram para o desenvolvimento e a compreensão dos ensinamentos trazidos pelo Cristo. Porque tudo que Kardec codificou, ele não criou nada. Ele foi tão sábio, como estudioso do magnetismo, ele relutou em ver os fenômenos da mesa girantes e falantes. E na concepção dele, não poderia um ser inanimado falar ou se movimentar. Né? E ele foi com o olhar do pesquisador. Ele foi para lá ver o que é mesmo, depois de muito forte convidar, chamar, exigir mesmo. Tá, vamos aí. Deve ter dito assim, vamos lá mesmo. E quando chega lá que vê o fenômeno, qual é o cuidado? Se fôssemos nós, olha, tem ali um médico está recebendo, assim que a gente diz, né? Recebendo o Espírito. Aí a gente encontraria o ensinamento. Ninguém recebe. O Espírito se comunica pelo pensamento. É por isso que eles conseguem fazer da gente peteca. Hoje em dia eu dizia isso a um irmão nosso que estava se comunicando. Que ele ainda estava na linguagem do cavalo. Porque médio era cavalo, vocês se lembram disso? Na linguagem da Umbanda, do Giro de Caboclo, não era assim? Que chamava cavalo, porque eles achavam que montava. Kardec veio romper com tudo isso. O Espírito não entra, porque estaria infringindo uma lei física. O Espírito se comunica pelo pensamento. Aí vem Jesus e diz que orar e vigiar. Ele deixou tudo. E Kardec veio simplesmente codificar, traduzir para ficar mais fácil para a gente entender. E hoje, o que é impressionante, não sei se você sabe, já publicaram o Livro dos Espíritos, a atualização do Livro dos Espíritos. Não pode ser brincadeira, gente. Os Espíritos estão se atualizando. A atualização, já publicaram. Pois é. A gente tem que ter muito cuidado. O Divaldo Franco, que é um homem que vive também meditando em comunhão com a espiritualidade maior, praticamente o tempo todo. São 93 anos, não é isso que ele está? Vai fazer 94. Vivendo o Espiritismo. Mesmo assim ele é assediado. Quando a gente começa a ter uma dorzinha de cabeça, a gente quer matar. Ele tem assédios. Os espíritos não estão deixando ele realmente sossegado. Porque sabe que está na hora da separação do joio do trigo. E Jesus dissera tudo isso. Então, contribuíram para o desenvolvimento e a compreensão dos ensinamentos trazidos pelo Cristo. Deixou de bandeja. O Livro dos Espíritos tem os 4 livros lá dentro. Vocês sabem disso ou não sabem? Sim ou não? Eu não senti firmeza. Quando é que ele retrata o Evangelho? Quando ele fala das leis morais. A mediunidade está lá dentro, não é isso? A Gênese também, todos eles estão lá dentro. Ou seja,
assumiu o compromisso, trouxe a missão, facilitou, nos deu de presente. E tem muita gente que diz, não gosto de estudar não. Vai levar ainda aí um século para aprender o que é espiritismo, o que é mesmo espiritismo. Só serve para escrever. Hã? Diga. Agora você que está me olhando. Sim, não, eu quero todinho. É uma ciência que trata da origem, da natureza, da destinação do espírito e das relações com o mundo com a fora. É isto, gente, que nós estamos aqui aprendendo. Todos nós. Quando a gente está em casa, que daqui a pouco começa a catucar a gente, não é? Os médios mais sensíveis, na linguagem holística chama-se sintetista, para não atrelar a nenhuma religião espiritualista. Então, contribuíram para o desenvolvimento e a compreensão dos ensinamentos trazidos pelo Cristo. Foi isso que Kardec fez. Codificou tudo que já existia. Não vim destruir a lei. A lei foi desde que o homem veio à Terra, desde que houve a primeira vida. Mas a gente não aprendeu. Não aprendemos ainda. Aí eu vou dar duas possibilidades. Diante de tudo isso que a gente falou, conversou, né? Eu gostaria que vocês levassem para casa o item 1, idealizar um objetivo para o conteúdo. Não vim destruir a lei. Da próxima vez que eu vier, viu, Edson? Eu vou querer que todo mundo traga a lição de casa para mim. Suzy. Ei. Aí nesse dia o centro vai ficar vazio. Vai ficar sabe? É. Ué? E eu vim fazer aqui o quê? Mas você está correndo esse Eu saí de Você lá tinha de que Salvador, pedir debaixo de toda a Você chuva. tinha que pedir de surpresa. Você não está avisando. Não vem ninguém aí. Então você vai botar outro nome aí. Você bota Maria José. Mas eu sei que Maria José sou eu. Viu? Tá certo? Tá certo. Eu quero ver o que vocês vão fazer. Então, idealizar um objetivo para o conteúdo. Qual é o objetivo que vocês estariam realmente aqui agora, né, dizendo, olha, como objetivo de tudo isso que você falou, Suzy, que é o que existe no Evangelho, que existe no Livro dos Espíritos, que existe dentro da proposta de Jesus. E o outro, propor aplicações práticas do tema que foi exposto. É no dia a dia. O que vocês vão assumir de compromisso com vocês mesmos? No lar. Se o marido é chato, aquele que você já nem aguenta mais ouvir a voz, quando ele entra, lá, meio chato. E aí? E fazer o quê? Perdoar. Muito bem. Mas a gente perdoa como? Orando. E o que mais? E o que mais? O BIP. O BIP, não pode esquecer do BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Porque a gente não pode esquecer que é um espírito que nós assumimos compromisso. Não é nada por acaso. A Ruth Brasil, ela diz, gente, tudo isso que nós estamos falando aqui agora, nós plasmamos lá em cima na erraticidade. Não tem nada de novidade. Nós só estamos precisando colocar em prática. E aí a gente precisa realmente, né, entender o que foi dito e começar a trabalhar em cima disso. Tenho certeza que a partir do momento que a gente começa a refletir no dia a dia, a gente muda de comportamento e começa a praticar realmente e entender que Jesus não veio destruir a lei. Ele veio fazer o cumprimento da lei. Ficou claro? Tem dúvida? Alguém está com dúvida? Vamos tentar ver? Você está com alguma dúvida? Sempre Tem? Então diga, se eu souber, a gente ajuda.
Esse é o convite. Senhor, que queres tu de mim? Nós temos que meditar isso diariamente, para ver se a gente entende e começa a fazer o trabalho da transformação, da mudança. Porque nós seremos cobrados. Não tem velho barbudo nenhum, eu digo sempre isso, lá em cima, que não existe lá em cima, né? O lado é o mesmo, as dimensões é que variam. Ora na erraticidade, na espiritualidade, ora na matéria. Mas se a gente não entende o comportamento que deveremos ter aqui na Terra, nós vamos continuar sofrendo. Olha o que Peixinho perguntou a irmã Dulce. Peixinho trabalhou com ela no hospital. E um dia ele disse que deu vontade, ele perguntou assim: "Oi, irmã, me diz uma coisa. Como é mesmo que a senhora percebe, vê, sente Deus?" O que é que vocês acham que ela respondeu? O que é que vocês acham? Pelo que a gente conhece de irmã Dulce, não diga nada. Viu? Eu não vou responder porque eu conheço a resposta. Será que era na hora que ela virava a gente para as pessoas? O quê? A virava das pessoas. E quando ela disse para ele: "Meu filho, eu vejo Deus morto." Um dia que a gente chegar nesse estado, seremos santos também, entre aspas. Porque se perguntar se ela gostaria de tudo isso que fizeram, tenho certeza que ela diria não. Irmã Dulce foi outro exemplo. Ela foi excomungada. Ela não era freira. A igreja excomungou. Ela usava o hábito. Mas foi o amor também. Ela viveu o amor. Aí todo mundo, mas irmã Dulce, mas Chico. Sim, gente, se Jesus é um modelo a ser seguido, esses já é o meio caminho. A gente vai se mirar neles. Porque se eles conseguiram, por que a gente não consegue? Porque falta na gente algo importante, chama-se vontade. Conhecimento a gente já tem, ninguém pode negar. Quem tem consciência não diz que não sabe. Temos, sabemos, conhecemos, mas falta vontade, que é uma luta. É uma luta. A gente sabe que o desafio é muito grande, né? Mas se a gente não tiver vontade, a gente não consegue realizar a mudança. E a mudança é tolerância. Então que a gente possa sair daqui, né, levando mesmo as reflexões. Porque evangelho precisa ser analisado, precisa ser dialogado, precisa ser entendido para a gente colocar no nosso dia a dia 24 horas. Essa é a proposta do grande mestre. Que a gente saia daqui hoje, que consiga chegar em casa, tomar um banho, comer algo bem leve, ler um trechinho do Evangelho, complementa, pega essa mesma, eu não vim da sua ler. Lê e depois tenta entrar em comunhão. Sabe com quem? Que a gente nem lembra. Com o nosso anjo na guarda. Esse espírito que assumiu um compromisso imenso em nos ajudar. Desde o dia que nós nascemos como espírito. Eles assumiram, e assumiram por amor. A gente nem lembra. A gente só lembra quando a gente fala. 24 horas ele está ali, ó. Certo? Que Jesus nos abençoe agora.